Jackie, go back there and tell them that my mic's not working. Hello, hello. Can you hear it now? Okay, there we go. Muito bem. Bem-vindos. Boa tarde a todos vocês. Depois do lanche, vocês sabem, vocês estão prontos para dormir, mas então eu vou ajudá-los. Primeiro, nós vamos começar agradecendo o Family Search e Roots Tech, que está colocando essa conferência de uma maneira tão agradável. Então, falando do ponto de vista de historiadores do mundo inteiro, nós agradecemos por esses recursos que estão sendo sempre atualizados. Muito obrigada, nós agradecemos. Hoje a apresentação será como título de papéis, pilha de papéis até a era digital, principalmente para os que fazem genealogia. O meu nome é Valerie Elkins e eu sou uma genealogista que está recobrando-se de desorganização. E hoje eu gostaria de falar para vocês desse ponto de vista. Para aqueles de vocês que são organizados por natureza, não é o meu caso, é muito bem, vocês podem sair neste momento. Eu posso colocar a culpa para mim. Essa é a resposta que eu recebi das pessoas que me conhecem. Eu falei do meu tópico e por algumas razões que são boas, talvez eu possa colocar a culpa nessa menina. Não é maravilhosa? E essa é a menina de quem estou falando. Eu ainda tenho a resposta para algumas cartas que eu escrevi anos atrás. É mais do que uma década atrás. E eu mantive cada pedaço de papel que eu tinha escrito, tudo com respeito à história da família, desde aquela época. E eu mencionei isso, e eu disse para vocês que eu não sou naturalmente uma pessoa organizada. Mas, felizmente, primeiro eu devo dizer para vocês que ser uma pessoa desorganizada e ter um escritório desorganizado é como um esporte muito difícil. Mas, felizmente, alguns anos atrás, eu fui para um lugar muito especial. É uma pessoa que era um genealogista que era muito antigo. Ele não usava a tecnologia. Então, eu sou uma pessoa que eu não usava a tecnologia naquela época. E aí, eu vim nessa reunião uma vez e eu aprendi tanta coisa sobre tecnologia e eu pensei comigo mesma, será que talvez exista uma esperança? Então, quando eu vim de Roots Tech, e eu comecei com um laptop, e eu comecei com esse livro, e aí eu peguei um aplicativo Android, e eu peguei o Kindle, uma coisa que eu pensava que nunca iria pegar, e depois eu peguei o iPhone e um iPad, e eu sou uma daquelas pessoas que quando elas vão na tecnologia, e aí eles põem o dedinho na água, mas no meu caso, eu realmente mergulho de cabeça. Então, toda essa tecnologia, todos os aplicativos que estão disponíveis, e comecei a tentar encontrar alguma coisa que poderia funcionar para mim. Então, hoje, à medida que eu compartilho algumas coisas que eu encontrei e funcionam para mim, algumas pessoas que não são organizadas ou usam a tecnologia, talvez algumas coisas que eu encontre que é importante, possa ser importante também para vocês. Essa é a minha esperança. Todos nós temos sonhos, não é verdade? Por exemplo, esse escritório limpinho e organizado. O meu escritório está localizado num sonho de escritório, como vocês podem ver. Olha que lindo e bem organizado. Esse é o meu sonho. Essa é a realidade, não é verdade? Essa é a realidade.
Por exemplo, os historiadores, nós colecionamos não somente muitos dados, mas nós seguramos cada pedacinho de papel que nós conseguimos, porque nós temos certeza que aquele pedacinho de papel, ele tem a chave para encontrar aquele antepassado que procuramos. E você tem que ter certeza que aquele documento original não pode ser alterado, porque os originais é que são importantes, verdade? Talvez você seja como eu. Eu leio muito durante o dia que e muitas vezes eu esqueço onde que eu li isso. Foi num livro, num blog, foi num documento, num livro, num tweet. E então, se eu me lembro onde eu li e aonde que eu coloquei. Então, talvez as coisas chegaram a tal ponto que eu começo a ficar sobrecarregada pelo montante de desorganização. E eu digo a todo mundo, eu sei onde é que está tudo, ou pelo menos na área em geral. Eu espero que as pessoas estejam riam porque possam reconhecer isso nelas mesmas e não em mim. E nós temos uma boa intenção, não é verdade? Mas a vida é para ser vivida ou num período entre boas intenções e a realidade. E nós mantemos o conforto em dizer, pelo menos eu sei onde estão as coisas, mas uma situação caótica ainda está presente. Desorganização, ela reforça a falta de concentração e você parece que se distrai, por exemplo, no caso de ter ADD de genealogia. A realidade é que fazer a pesquisa da história da família, ela exige muito dado. E chegamos a um ponto, como eu, que não existe uma quantidade de espaço disponível. Então, como nós podemos começar? Parece que é sobrecarregado quando nós temos caixas e caixas de materiais e arquivos de todo tamanho. Primeiro, você deverá chorar. Então, e depois disso, você chega ao ponto onde você chega à conclusão, puxa, eu preciso de ajuda. E é aí que a tecnologia pode vir como ajuda para ajudar a encontrar, não para fazer a tua genealogia pesquisa, porque tecnologia nunca vai chegar ao ponto que vai substituir o elemento humano, que você deve comparar ou chegar à conclusão de certas coisas, mas tecnologia pode ajudar a gerenciar os nossos arquivos, compartilhar e preservar, e é muito mais fácil de buscar quando nós estamos arquivando. Eu sou muito ativa em muita genealogia, em grupos de mídia social, e nós conversamos sobre muitas coisas. Alguns genealogistas, eles são mais devagar para fazer essa mudança, porque eles pensam que da maneira que nós fizemos é puro, ou então é porque é difícil fazer essa mudança. E para outros, alguns genealogistas, que eles estão preocupados com a geração futura, os jovens que estão indo para a escola, porque eles não estão aprendendo como escrever à mão ou escrever sentenças corretamente e ler esses documentos. Essa é uma preocupação válida. Mas eu pergunto a vocês, se nós não mudamos como história da família, historiadores ou genealogistas, e à medida que a tecnologia muda, nós também não vamos ter condições de acessar e encontrar arquivos que precisamos, porque é feito tudo de maneira tecnológica. E o meu filho, por exemplo, ele gosta de animais e ele está na escola para ser um biologista da vida selvagem. Então, crescendo, nós vimos muitos shows de animais
E uma vez que nós vimos, muitas vezes, uma coisa que eu comentei é que nos shows que nós vimos sobre a natureza é que esses animais que não se adaptaram a mudanças, eles não sobreviveram. O homem é muito inteligente, disse, inteligência e habilidade de se adaptar a mudanças. Nós vemos que o nosso meio ambiente está mudando da mesma maneira ao passo da tecnologia. Os historiadores e os genealogistas, nós também precisamos nos adaptar da mesma maneira. Pode nos dar um pouquinho de medo usar a tecnologia, nos adaptarmos, mas quando você está fazendo a tua pesquisa e você encontra uma linha da família que vai a um outro país e subitamente você expende muito tempo aprendendo novas leis, novos dados, arquivos. Existe uma linha enorme de aprendizado e aprender como aprender a buscar nesse novo país. A tecnologia é como um novo país, que nós temos que aprender como buscar e estar confortáveis, para que nós possamos ter condições de preservar e compartilhar as nossas histórias e poder ver os arquivos e ser preservados no futuro. Eu sabia que Steve havia escrito um livro muito importante e deu umas dicas importantes. Você tem que ter o fim em mente e ter um plano para ser uma pessoa organizada e abrir o caminho para ver as coisas que eu acumulei por todos os anos. Nós precisamos ter um plano. E eu sabia, primeiramente, que nós precisávamos nos focalizar em genealogia. Eu não queria me tornar uma pessoa que fosse estudiosa ou esperta na genealogia. Eu queria ser uma genealogia de muito entendimento. A tecnologia que estão usando, notem que essa figura está igual a outra. O que é diferente é que um deles está se focalizando em aprender somente tecnologia, enquanto o outro está usando a tecnologia como uma ferramenta para vir a ser muito mais coisas em relação à genealogia. Então, no início, quando eu comecei a acumular toda a minha nova tecnologia, é muito fácil distrair-se de todas as coisas que estão aí fora e passar a se distrair com os novos aplicativos. E, eventualmente, você vai descobrir, como eu fiz, que você não precisa todo tipo de aplicativos de foto. Existe uma pergunta de ir completamente digital, completamente contra o papel. Como é que ser uma pessoa sem utilizar o papel pode atingir uma pessoa como eu? Isso é uma coisa que cada um de nós precisa determinar quão confortável nós estamos em ir sem nenhuma nota, sem um papel, sem nada, completamente digital. Reconhecer que tudo isso tem um custo. Qualquer livro, foto, papel tem um custo, que seja tempo ou espaço físico, dinheiro ou manter. E nós precisamos determinar se esse item, ele vale a pena usar esse custo para mantê-lo. Nós precisamos estar intencionais a respeito daquilo que queremos ter e aquilo que nós vamos jogar fora. Se nós pensamos que alguma coisa tem muito valor e é importante, então nós deveríamos tratar como se fosse uma coisa importante e tem valor. Senão, ela vai ser tratada como uma coisa sem importância ou bagunça. Então, o nosso objetivo maior é passar maior tempo fazendo aquilo que amamos, que é fazer a história da família. Nós não queremos expender tempo buscando tecnologia ou passando muito tempo olhando para aquele pedacinho de papel que foi colocado em outro lugar. Vocês sabem que deve existir uma maneira melhor. Então, o que eu fiz eu reservei um tempo para ser Gen Organize, ou organizadora genealógica. E essa palavra eu usei por causa que eu queria
colocar uma palavra que tivesse significado. E aí eu pensei em estar organizada e estar focada em ter a minha genealogia organizada. Então, deixa eu mostrar para vocês algumas maneiras que eu utilizei para chegar a esse ponto. Primeiro, eu escrevi uma lista de todas as tarefas repetitivas que eu faço constantemente como historiadora da família: escanear, ler, pesquisar, tomar notas e fazer pequenos trabalhos no escritório. Felizmente, eu me casei com uma pessoa que é organizada por natureza. É disciplinado, ele é do exército e ele é engenheiro. Então, para mim, ele era um entendido nesse assunto. Eu perguntei: como é que você passou a ser organizado? O que eu devo aprender? Eu preciso olhar para o meu passado e começar a limpar os meus arquivos e começar a andar passo por passo. Quando eu escolhi a tecnologia, eu queria que fosse a coisa certa para mim. O que trabalha para uma pessoa muitas vezes não funciona para outra. Então você tem que pegar alguma coisa que funciona para você. Mas eu quero lembrar que quando você compra um novo sapato, leva tempo para você se sentir confortável. No início parece ser bem desconfortável, mas dê um tempo até que isso possa estar acomodado ao seu pé. O seu sistema que você colocou precisa funcionar para você. Precisa ser uma coisa tranquila e fácil de se manter. Eu quero que você escolha uma tecnologia que seja simples. Eu escolhi a minha tecnologia e o meu aplicativo. Escolhi com muito cuidado para não repetir os aplicativos ou que fossem semelhantes. Eu queria que fosse fácil. Eu não queria tomar classe ou ir para um workshop ou ler uma revista ou livros para que eu pudesse usá-lo. Deveria ajudar-me a guardar tempo. Eu cheguei à conclusão que edificar a sua própria força, que seja de maneira que você possa ver ou ouvir, eu encontrei aplicativos que possam ser atraentes para mim na forma dele ou na maneira que eles são. E eu tentei vários aplicativos para ver se serviam para mim. E não jogar todos eles fora, porque não funciona para mim. Mas é importante você tentar. Eu sabia que eu deveria criar um procedimento para toda tarefa que eu tenho. E eu chamo isso de SOP. Eu preciso ter um sistema que tem que ser repetitivo. Muitas vezes você faz somente, não constantemente, mas você faz ocasionalmente. Então, você tem que usar alguma coisa que possa se adaptar àquilo que você está precisando. Agora, esse processo, você pode achar que é bem simples. Você coloca no scanner e você escaneia e você terminou. Mas quando eu fiz passo a passo, eu percebi muito mais tem nesse processo. O que você está escaneando? Você está escaneando um documento original. Você está escaneando livros. Você está escaneando um objeto 3D, um mapa maior do que o tamanho normal. Aonde você está fazendo? Aonde você está escaneando? Você está usando uma biblioteca no seu escritório ou na casa dos seus avós. Então, nós temos que nos perguntar, por que estamos escaneando para começar? Qual é a razão e por que a gente precisa fazer esse item digital? A gente precisa ter essa resposta na nossa cabeça. Tem que ter um motivo para eu estar escaneando. Não, eu tenho todos esses papéis, eu preciso gastar o resto da minha vida escaneando, porque se eu escanear cada pedaço de papel que eu já tive, eu nunca
terminaria antes de morrer. Então, em um minuto, eu vou passar pelo processo disso. Você precisa ter um motivo claro do porquê que você quer essa imagem digital. Então, que tipo de scanner você está usando? Você está usando um scanner rápido, um flatbed scanner ou talvez um scanner manual? Todos esses vão ter um processo diferente que você precisa arrumar para a sua operação. Depois que você escaneia, o que você faz com a imagem? Aonde que você vai colocá-la? E o que você faz com o papel original que você escaneou? Você precisa ter um plano. Então, reconhecendo isso, eu comecei a criar esse chart para organizar todos os papéis que eu tinha. Então, primeiramente, eu pensei, esse pedaço de papel, esse item tão importante e valioso, que é valioso para eu gastar o meu tempo escaneando, não é uma coisa original que eu vou precisar dividir. Se fosse alguma coisa original, com certeza eu saberia que eu queria escaneá-lo. Mas tem outras coisas, como conferências que eu fui, classes durante anos. Eu colecionei muitos papéis e muitas coisas eram repetidas. Eu precisava cada papel daquele, cada pedaço de papel que falava basicamente a mesma coisa. Então, eu tive que evaluar e pensar, esse é o melhor, essa é a melhor informação que eu tenho desse assunto. E se fosse, então eu teria que pensar, eu realmente não quero me desfazer desse papel. Eu pensaria, então eu posso jogar, eu realmente joguei coisas fora. É um pouquinho, dá um pouco de medo fazer isso, mas se você pensar, então, sim, é realmente valioso escanear, porque a melhor informação que eu tenho é original, ou que eu quero mantê-lo, eu quero guardar, porque você pode também compartilhar essas coisas no sistema digital. Então, eu poderia ver isso em qualquer um dos meus das meus mídias, meus digitais, eu poderia compartilhar isso. Então, se alguma coisa acontecesse, meu computador quebrasse, eu saberia que essa informação estaria guardada em outros locais também. Então, tem que ter um procedimento para cada tipo de scanner que você usa. Se você escanear no seu escritório, vai ser diferente se você fizer aqui na biblioteca porque você vai estar usando o computador deles, mas você vai estar usando o seu flash drive. Então, você precisa ver, quando você chegar em casa, você precisa saber o que você vai fazer com essas imagens. Então, você precisa ter um sistema que você vai seguir todas as vezes para manter organizado e para poder manter um registro e saber exatamente o que você está fazendo. Você também precisa ter um sistema quando você está usando um aplicativo de scanner, quando você está usando no seu telefone ou no seu tablet. Que processo você vai usar para receber essa informação? Se você estiver usando também um scanner manual, todos os dias tem dezenas de aplicativos por aí. Eu já experimentei vários deles, mas esses são os que eu tenho uma lista de muitos outros aplicativos para vocês experimentarem, mas eu experimentei cada um desses. E um aplicativo de scanner, eu queria um que quando eu escaneasse no meu celular ou no meu tablet, que eu pudesse ajustar do tamanho de uma página de um livro quando eu visse a imagem. Eu queria que eu pudesse editar se a foto tivesse muito escura, clara, que eu pudesse cortar e ter uma imagem nítida. E depois que eu desse com essa imagem, eu gostaria de poder mandá-la para vários lugares. Por exemplo, para um e-mail ou para um documento do Google, um Dropbox. Eu gostaria de fazer tudo isso por aquele aplicativo de scanner. Então, aqui são alguns que eu já usei.
Agora, a pergunta é, o que fazer com as nossas imagens escaneadas? Temos que ter um procedimento para saber como nomear cada documento. Tem maneiras diferentes que cada pessoa faz. Tem alguém também que se sente culpada de sempre salvar de uma maneira e depois da próxima vez você faz de outra maneira. Algumas pessoas usam números ou alguma coisa significativa, como aniversário, porque assim quando eles listam, vai estar cronologicamente. Números não significam nada para mim, então eu faço por sobrenome, depois o nome da pessoa, depois data de nascimento. Não existe maneira certa ou errada, tem que ser uma maneira que você possa lembrar e que você vai se sentir confortável usando constantemente. Porque se você tiver um procedimento sempre usando o mesmo, quando você quer encontrar alguma coisa, vai ser mais fácil encontrá-lo, porque a gente sabe como a gente teria salvo esse documento. Então, depois que a gente coloca essa foto no nosso computador e salva no computador e manda para o cloud, a gente pode mandar para o Google Drive ou o OneNote. Que tal o Dropbox? Tem um novo que se chama SpiderOak. Então, o que nós vamos fazer com a cópia original, o papel? Nós temos que ter tudo isso como parte do nosso processo e saber exatamente o que nós vamos fazer para cada passo. Nós precisamos ter um plano para cada passo. E você nunca vai ter terminado até você saber o que aconteceu. O que você vai fazer com o flash drive depois que da onde você tirou aquela imagem? Você vai guardar de novo na sua biblioteca, porque da próxima vez que você for lá, vai estar lá. E se você precisa lembrar de colocar de volta aquele cartão de memória para saber da próxima vez que você vai usar. O que você vai fazer com o papel original? Você vai pôr de volta ali na sua mesa, vai falar, depois eu guardo. Aí vai acumular de novo. Então, imediatamente, você precisa guardar, organizar, vai jogar fora. O que quer que seja que você vai fazer imediatamente. Então, eu criei um plano master que eu chamo de cola, com uma colinha, com todos os passos. Então, eu penso em cada plano e conforme eu trabalho neste plano, eu faço algumas mudanças. A ideia é criar um trabalho mais fácil, sem complicações, um fluxo de trabalho mais fácil. Um exemplo disso não é perfeito, talvez não funcione para você, mas talvez olhando o meu vai ser mais fácil você ter uma ideia de como criar o seu próximo, ou sinta-se à vontade de usar o meu. Você precisa criar um papel com as colas de cada passo que a gente usa. Precisamos ter um sistema, um processo, um fluxo de trabalho que você usa. E jogar tudo num lixo não funciona, porque depois, eventualmente, você vai querer fazer assim. Felizmente, alguém muito mais inteligente do que eu criou um sistema que funcionou muito bem para mim. Chama Fazer as Coisas Sem Estresse, escrito por David Allen. É muito popular e as pessoas normalmente se referem a esse livro como GTD. Eu só vou explicar um pouquinho sobre o processo de como que você usa esse sistema. O que você faz? Você pega a sua pilha, você pega o item e você fala, posso fazer isso? Essa ação o que isso precisa, eu vou poder fazer em menos de 2 minutos? Se sim, você faz logo ali. Você não deixa para depois. Se vai requerir mais tempo, então, mais do que 10 minutos, então, ou mais do que 2 minutos, então você delega.
eu estou esperando por um e-mail do meu primo, eu não posso fazer nada com isso até eu recebê-lo. Então, você põe num lugar especial, onde você deixa essas coisas ou talvez você deixa de lado. Você faz, eu não posso fazer isso agora, então eu vou colocar no calendário quando que eu vou fazer esse passo. Aí logo ali você pega um calendário, você anota nesse dia, nesse horário, isso é o que eu vou fazer. Aí você divide o processo de scanner, e aí ele fala que tudo que demora mais que dois minutos e tem vários passos, ele chama isso um projeto. Então, tem coisas que não requerem nenhum tipo de ação. Então, cada item na sua cesta requer uma ação. Talvez é alguma coisa que você vai fazer algum dia. Ou talvez você não sabe se você está preparada para fazer isso agora. Então, você vai ter um local especial para o seu talvez. E o Evernote é um ótimo lugar para isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Ou talvez só um material como referência, alguma coisa que você quer depois pegar. Então, ter isso online no Evernote ou no OneNote, no seu Dropbox ou no Google Drive, te ajuda a fazer isso. Não tem uma maneira nesse tempo que dê para explicar adequadamente esse programa. Eu quero que você saiba que é uma coisa, que é algo que tem muitos vídeos no YouTube de como fazer o GDT, o sistema de GDT. É uma opção que eu encontrei, que eu achei muito útil para mim, e é uma opção que eu compartilho com você, para talvez você procurar e que te ajude nesse fluxo de trabalho. Uma das coisas que você pergunta a si mesmo é, por exemplo, você vai fazer alguma coisa, vai demorar mais do que 2 minutos? Ou tenta determinar isso, você precisa ver o local ou o contexto, aonde que esse item precisa ser feito. Eu faço na biblioteca, eu faço na próxima vez que eu for na casa da minha tia, ou alguma coisa que eu tenho que fazer no meu escritório. Então, aonde você vai fazer isso vai determinar se você realmente pode fazer aquela ação. Qual é o limite de tempo daquela ação? Vai demorar mais ou menos 1 hora, mas você só tem 5 minutos? Então, já determinou para você que você não vai ter como fazer aquele item bem ali, naquele momento. Você sabe que você vai ter que marcar no seu calendário para fazer depois. Isso é energia disponível. Agora, depois de um dia de conferência, você vai poder focalizar em alguma coisa que precisa de todo o seu cérebro, de todo o seu poder? Você não vai. Então, a gente também precisa saber disso. Como que nós estamos nos sentindo? A gente se sente melhor de manhã? Então, a gente divide as tarefas. A gente precisa, quando a gente está se sentindo melhor. Então, local, energia, tempo disponível, vai nos ajudar a priorizar o que precisa ser feito e quando. Tem tecnologia que pode nos ajudar a como usar o sistema GDT. Isso é um sistema que eu gosto muito. Esse é um local que eu gosto muito. Você tem um inbox eletrônico e te deixa conectar com o Google, calendário do Google. Então, você pode marcar ali os passos do projeto e automaticamente salvar no Evernote, na qual eu acho fabuloso. Agora, o problema com pilhas de papel não é só o espaço que ocupa, mas também não sabemos aonde está, como que eu vou achar. Eu guardei com o meu marido, ou eu guardei com nome, com sobrenome, ou com nome do meio, ou tá num local, ou você vai procurar e está no local errado. Então, quando você quer ser produtivo, você está perdendo tempo procurando por aquela informação perdida. E é por isso que eu estou apaixonada pelo Evernote. Evernote não só é um gigante, é como um gaveteiro gigante, mas também vem com um assistente pessoal. Então, você pode dizer,
Funciona, muitas pessoas usam com o sistema GDT, mandam todas as suas informações escaneadas e mandam para o Evernote num local chamado InBasket e processa o item um por um. Mas o que é ótimo com Evernote é o contexto. Eu vou mostrar um exemplo disso. Vamos dizer que, eu não sei você, mas eu adoro escrever notas, escrever bilhetinhos à mão. E eu tenho feito isso por muitos anos. Eu tenho pilhas e pilhas desses bilhetinhos. E lembre disso, eu não sou uma pessoa organizada por natureza. Então, eu usaria cadernos. Então, por exemplo, isso não são os cadernos de 1900. Esse daqui eu não usei tudo, então deixa eu usar. Da próxima vez eu usaria outro. Esse daqui tem espaço. Então, se eu estivesse procurando informação de alguma informação que eu encontrei, que eu aprendi na conferência do RootStack 2 anos atrás, eu teria que fisicamente olhar livro por livro, caderno por caderno, olhar página por página para encontrar aquela informação que eu estava procurando. Como isso é uma maneira que não é inútil para poder encontrar todas as informações. Eu tinha que fazer todo esse esforço para encontrar. Então, agora eu posso escanear cada página e eu posso taguear e mandar para o Evernote. Então, significa que se eu estivesse procurando por um apresentador, eu colocaria o nome daquele apresentador como um tag e como um título, metodologista, boom, outro tag. Vamos supor que eu queria lembrar como RootStack, colocaria ali como outro tag. Ou talvez eu gostaria de lembrar, para compartilhar isso com alguém que talvez estivesse interessado. Então, eu colocaria o nome daquela pessoa, ali vai outro tag. Então, agora, anos depois, eu estou tentando lembrar, teve aquela conferência, foi no RootStack há 2 anos atrás. Quem que é que apresentou? Eu não posso lembrar muito, mas foi muito bom. Eu quero encontrá-lo. Se eu não tivesse Evernote, sabe o que eu estaria fazendo? Mas ao invés disso, o que eu faço é digitar RootStack e todos os tags que eu tenho com RootStack vai aparecer. Então, eu não poderia, talvez, que não lembrava que era no RootStack, mas eu lembrava o nome do apresentador. Então, eu colocaria o nome do apresentador e todos os tags com o nome do apresentador estaria ali. Quão útil é isso? Então, eu tirei isso eu usei um scanner de um smartphone e pode ler, não salva como JPEG. E eu mandei para o Evernote automaticamente e agora é um documento que eu posso procurar. Quão fabuloso é isso? Me economizou tanto tempo. Conforme eu vou ficando mais velha, eu não tenho muito espaço na minha cabeça para lembrar de cada coisa que eu leio e estudo. Então, quão bom é saber que eu posso pôr um tag e depois saber que eu posso encontrá-lo em questão de segundos. Eu também posso... Evernote tem outros aplicativos que são fabulosos que eu uso. Você pode adicionar um clipper no seu browser. Tem muitas informações úteis sobre sua família. Você pode colocar clippers, vai deixar você colocar tags, saber que notebook você quer usar e, boom, vai estar lá quando você precisar procurá-lo de novo. Também tem partes que deixam você tirar foto, se você gosta de escritos à mão, você pode fazer isso e vai salvá-lo no Evernote. Evernote é o que eu uso sempre e é onde eu vou pegar a página do site. Porque toda aquela coisa que talvez você não quer, quando você imprime, lá cria uma página bem melhor quando você imprime. Então, eu sou uma ótima
Então, se você não tirar nada disso, isso e a próxima coisa é o que todo genealogista deveria usar. Eu normalmente não falo esse tipo de coisa, a não ser que eu realmente acredite nisso. Então, uma vez que você usar o Evernote, não é muito difícil de aprender. Uma vez que você começar a usar, você nunca mais vai voltar para a maneira antiga. Te economiza muito. O próximo é o OneNote. Eu ouvi vários genealogistas dizer, bem, eu uso o OneNote ou eu uso o Evernote. Eles acham que eles não podem usar os dois. Deixa eu falar com vocês que está bem, você pode fazer os dois. Você pode usar coisas diferentes para diferentes razões. Uma das coisas que vem no Microsoft, no Office Suite, existem aplicativos que vão para ajudá-lo melhor a trabalhar no seu device móvel. Nos YouTube vídeos e outras tecnologias que você pode usar no seu Note, e não existe uma maneira errada ou certa, mas isso é que eu encontrei que é importante e me ajudou. Eu quero compartilhar com vocês e vamos ver se isso também o ajudará. E eu somente gostaria de descrever para vocês, quando você vem no seu lado esquerdo, existe uma lista de notebooks, de livros ou de cadernos. E você coloca um tab. E você tem um caderno que se chama genealogia. E eu também tenho um caderno para todos os nomes que eu estou pesquisando sobre isso. E é aí que eu coloco a minha pesquisa, as minhas notas, todas as fotos, todas as informações que eu estou pesquisando, eu coloco aqui. E isso faz com que esse trabalho se torne mais fácil, porque está disponível a hora que eu precisar. No meu escritório, ou no meu arquivo, ou no meu carro, onde tiver internet, eu posso acessar. Agora, você pode olhar nessa parte de cima, na minha nota de genealogia, existem diferentes tabs e diferentes assuntos, registros militares, registros genealógicos, e que são muito importantes e fáceis, porque muitas vezes eu não me lembro de certa informação e dizer, o que eu fiz para esse registro, ou certas coisas que eu precisava de fazer para esse registro. Então, abre-se e aí estão todas as minhas notas. No lado direito, você pode ver páginas. Em cada item, você pode ver cada página e você pode encontrar o que você está procurando. Essas são algumas coisas que eu gosto muito nas minhas notas. É que isto é uma genealogia, um caderno de genealogia e embaixo de recursos e também sob o item de links que são fortes ou importantes. Mas o que é muito importante, quando eu copio esse artigo, ele salva o lugar ou a fonte da qual eu tirou. Então, o que eu tenho que fazer é somente escrever o dia que eu copiei desse dado. Então, eu posso ir no Hot Links e vai me levar diretamente aonde eu obtive essa informação. Não é maravilhoso? Que importante é nós termos acesso a essa informação. Quantos de vocês têm uma lista de fazer? É muito grande. Mas quando eu faço isso e escrevo à mão, eu perco essa lista. Então, eu perco todo esse tempo e digo, e aí, cadê minha lista? Eu não posso encontrar, porque normalmente eu escrevi num pedacinho qualquer de papel. E então eu perco. E não me ajuda muito. Então, esses tabs de gerenciamento são a lista de fazer eletrônica. Então, eles permitem que você possa escrever a sua lista de fazer, e se você tem no seu telefone, ou no seu carro, ou a biblioteca da história genealógica, você pode abrir e você pode ver a sua lista. Eu iria ler esse livro, comprar isto, e então você vai
no correio, e aí você pode mandar e fazer as coisas que você tinha que fazer. Uma das coisas que eu descobri que é uma escolha pessoal. Tem muitas coisas, cada dia tem uma lista atualizada, e eu tenho tentado alguns deles. Eu usei algumas coisas para clientes, por exemplo, alguns para projetos, para ajudar-me no dia a dia. E isso é porque a minha mente trabalha. Como trabalha para você vai ser diferente, mas o que eu não quero que vocês façam é tentar e pensar, eu vou fazer da outra maneira onde eu escrevi à mão. Se você não gosta desse, tenta um outro. O meu favorito que se chama carrot, que é uma cenoura. Mas ela falou que é muito engraçado. E quando você sublinha então você fala, olha, já vi isso, então pronto. Então, uma das coisas é que muitas vezes é uma lista de trabalho que eu faço, é verificar essas coisas disponíveis. How about I do that at the Que end? tal se eu fizer isso no final? Então, eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu não conheço nenhum genealogista que não gosta de livros. E como eu disse, eu digo de uma forma extrema. Por exemplo, eu gosto muito de livros. Eu tenho 17 estantes de livros e estão cheios. E muitas vezes eu tenho caixas porque eu não tenho mais lugar. Eu nunca vi nenhum dia que eu achei uma tecnologia que vai substituir meus livros, mas os livros são muito pesados. E quando você viaja muito, você não principalmente agora que tem uma restrição de peso, eu decidi que agora eu gostaria de usar o Kindle. E é muito bom porque eu posso baixar os PDFs, eu posso baixar livros e eu posso coordenar com o meu phone, o meu iPad, e eu posso continuar da onde eu comecei. Não é maravilhoso? Eu carrego meu arquivo e eu também baixo meu arquivo. Não é maravilhoso? Mas eu vi a oportunidade e o uso para livros eletrônicos. Talvez você possa explorar essa área aí, principalmente quando você viaja. É muito bom quando você pode selecionar 100 livros, se você quiser, em um livro em particular, e que você pode ver imediatamente. Existe uma outra coisa que se chama Readers. Eles estão começando a ler nesse Reader. Se você segue o blog de genealogia ou o website e você recebe muita informação, e se você subscreve por e-mail, a única maneira de ver se eles colocaram isso para você, você tem que ver constantemente. Mas se você vai nesse Google Reader e cada vez que tem aparecer alguma coisa, eles estão listados para você. Google Readers vai desaparecer e tem outros aqui. Eu gosto desse News e eu organizo como se fosse uma revista, um artigo de jornal. É como ler um novo jornal quando você o tem. Nós também temos outro que é Flipboard and Feedly. Seguir os blogs de genealogia é uma ótima maneira de estar atualizado, de receber algumas dicas e compartilhar com sua família. Eu comecei a genealogia, o blog de genealogia, e uma das coisas que me surpreendeu é porque eu não disse com essa intenção, mas eu comecei a compartilhar as histórias da família, informação que eu encontrei a respeito dos meus antepassados. E eu não vivi junto dos meus primos, tios, etc. E subitamente eu comecei a receber comentários e comunicação com meus primos, tios e tias que eu não ouvi deles durante 30 anos e perguntando
sobre os nossos antepassados. Então, o blog genealógico é uma maneira ótima de se conectar e compartilhar com essas pessoas. E você ficará surpresa que muitas pessoas estariam interessadas. E você ficará surpresa de ver quantas pessoas estão interessadas. E isso é provavelmente um dos meus aplicativos favoritos no meu iPhone. É um que se chama iBookshelf e também um Android que se chama Bookshelf, que é estante. Algum de vocês já comprou o mesmo livro 2 vezes? Não é frustrante? O que você tem que fazer para usar é escanear todos os seus livros e aí você pode colocar uma etiqueta. Eu quero, eu emprestei, eu tenho. E você também pode colocar aonde em sua casa está esse livro, em que estante está, e você pode colocar o valor para que você possa ver quando você gastou nesse livro, ou então, se você quer, você pode adicionar no meu desejo de comprar. Por exemplo, na sua lista de Natal, de aniversário, e a próxima vez você vai ter um dinheirinho extra, que livros você gostaria de comprar? Eu gosto muito desse aplicativo. Ele é muito bom. Eu simplesmente estou escaneando todos os meus livros e organizá-los. Eu agora gostaria de dizer a algumas das pessoas que vocês vão me dizer, algumas vão pensar que é uma coisa um pouco forte. Acreditem ou não que existem outras maneiras de pesquisar além do Google. Agora, deixa eu dizer abertamente que eu gosto do Google e eu uso o Google, mas eu decidi de fazer uma experiência sobre todas as ferramentas de pesquisa, só para ver os resultados que eu vou ter. E eu fiquei surpresa de ver que, quando eu coloquei o nome Google, em Yahoo, em Bing, em Ask, eles receberam, eu vi os mesmos resultados, que é ótimo, eu quero resultados, certo? Então, eu decidi, sendo que eu sempre gostei do Google, eu falei, eu vou ficar com o Google. Mas aí eu tentei DuckDuckGo. É uma outra maneira de pesquisa e trouxe para mim, que ainda está no Google, mas eu não sei aonde posso encontrar. Trouxe muitos sites da mídia social que colocaram no Google, no Twitter, e trouxe coisas novas que eu não tinha visto quando eu pesquisei no outros sites, nos grandes. E existe uma outra AltaVista que é bem antiga. Eu fiquei chocada, eu pensei que tinha desaparecido, mas ainda está aí. E trouxe novos resultados que eu não tinha recebido quando eu fiz uma pesquisa no Google. O mesmo com Dogpiles. Ele faz de uma maneira, uma mistura de todos eles. Eu corrigi num slide, é Vista, tá? AltaVista. Não se esqueçam da genealogia, da pesquisa genealógica. Por exemplo, Limpendia, Mocavo, Steve Morse e Family Search. Lembre-se que quando nós fazemos Family Search, eles estão adicionando uma informação massiva. Todo o tempo está atualizado e você deve criar o seu procedimento de operações para fazer essa pesquisa. E quando você faz o Family Search, é que você precisa ter um tempo em 3 meses de agora e dá uma checada, porque 3 meses atrás você não vai encontrar mais. Está sempre atualizado. Lembre-se de sempre, quando você vai fazer uma pesquisa, eu simplesmente não vou fazer Google. Eu vou tentar essas outras ferramentas de pesquisa, porque não seria triste se a informação que você está precisando estava lá, mas porque você usou esse sistema único,
você vai trazer outros resultados e você vai perder essa oportunidade. Então, no meu procedimento de fazer a minha pesquisa, eu iria incluir todos esses ferramentas de pesquisa. O que essa mensagem diz? Quando você fica um pouquinho preguiçoso em marcar a sua fonte, vamos trabalhar nisso. Cada vez que você tira uma foto ou dá uma escaneada, como é que eu vou guardar essa fonte? Eu sempre dizia, mas sempre requer que eu faça um esforço maior de incluir aonde eu consegui essa fonte, porque não existe nada mais frustrante do que anos mais tarde, ou alguns dias mais tarde, quando você olha aquela imagem e fala, aonde que eu consegui essa foto? E se nós não colocamos a data, a fonte, as pessoas não vão levar a sério, não vão pensar que é verdadeira, vão ficar com dúvida. Nós queremos ter certeza de colocar a fonte de onde você conseguiu. E eu encontrei uma tecnologia que me ajuda a guardar essas informações ou a fonte de onde eu consegui. Por exemplo, essa autora explicou. É um livro muito grande que se chama Source Citations, mas existe uma versão eletrônica que você pode upload no seu instrumento, na sua tecnologia, você poderá carregar. Existe uma nova que foi escrito para escolas. E para que os estudantes possam escrever as suas pesquisas e os seus relatórios e possam escrever a fonte de onde conseguiram. E vocês podem ver uma versão profissional e notas, colaborações. Isso é um aplicativo novo. Enquanto eu estava preparando para essa apresentação, e eu gostaria que vocês pudessem dar uma olhadinha nisso. E talvez você possa se interessar. Existe um novo que eu gosto muito, que eu encontrei, que se chama eHighlighter App. É um escaneador, e você escaneia a imagem, e você escaneia o livro ou a fonte de onde veio, e você pode também sublinhar essa informação que era importante e você pode mandar para qualquer pessoa. Não é maravilhoso que você possa fazer tudo isso de uma só vez? Uma nota Evernote. E isso também vai ajudá-lo nesse procedimento. E você vai ver a fonte que vem automaticamente. Isso podem ser coisas que vocês possam olhar e que possam ajudá-lo na sua fonte de informação. E isso é uma ideia brilhante que surgiu, e eu me admiro muitas vezes comigo mesma. Depois que eu não era tão brilhante, eu estava tentando localizar o meu adaptador de CD. E eu nunca usei antes, então eu não podia lembrar como é que ele era. Então, eu gastei 45 minutos olhando por aquilo. Quando finalmente encontrei, dias mais tarde, eu fiquei pensando que perda de tempo buscar com isso. Eu tenho que ter um novo sistema. Então, eu tirei uma foto com a minha câmera e eu estou usando The Fonto App, que permite que eu escreva um texto embaixo da foto, escrevi onde é que estava e onde eu o mantinha. E eu guardei isso no meu Dropbox. E no futuro, se eu não lembrar como ele parece e onde estava, eu posso imediatamente acessar e vai me mostrar uma foto e dizer onde está. E eu acho que usando esse processo pode ajudá-lo a se lembrar de muitas coisas. Talvez você expendeu muito tempo organizando seu livro. Tire uma foto. Na próxima vez, quando você tiver que mudar, você vai se lembrar como você fez. Agora,
Isto é somente para crianças. Algumas delas foram feitas especificamente para crianças. Você faz um trabalho e você ganha um prêmio. Eu não gosto de organizar, de olhar pilhas e pilhas de papéis. Então, se eu posso dizer de um prêmio, se você organizar essa caixa, então você pode fazer essa coisa. Talvez possa ajudá-lo a ultrapassar esse processo desagradável e talvez vocês possam tentar. Que tal organizar o seu dia? Esse aplicativo foi feito para que eles possam manter um recorde das suas horas. E se você é profissional ou faz outra coisa, você pode fazer, eu gastei 5 horas no Facebook, o que eu estava pensando? Você pode olhar, eu preciso revisar o meu horário. E você pode, então, ver aonde você está perdendo tempo e talvez o que você precisa fazer para mexer um pouquinho o seu sistema para que ele seja mais efetivo. Não seria ótimo ter um aplicativo que te ajuda a usar o seu foco e sua energia? Tem um sistema chamado Pomodoro, técnica Pomodoro. Tem várias pessoas que estudaram quando uma pessoa fica focalizada, e ele falou que quando você focaliza por 25 minutos, você é mais produtivo, você faz mais coisas. Então, tem esses aplicativos que são baseados em tudo isso. Você desliga, você focaliza naquela uma coisa e você faz aquela uma tarefa, não deixa mais nada te distrair. Você fala, eu vou fazer isso por 25 minutos. E eu consigo prestar atenção por 25 minutos, a maior parte do tempo. E então, depois de 25 minutos, toca o sininho, você levanta por 5 minutos, bebe uma água, você relaxa. E se você não terminou ainda o projeto, você volta por mais 25 minutos. Fazer isso te ajuda a ser mais produtivo, manter a sua energia. Normalmente, quando eu estou pesquisando alguma coisa, eu estou tão focalizada, vou estar tão assim que eu penso, que dia é hoje? Porque eu fico tão focalizada que eu fico exausta, cansada, e eu fico pensando, por quê? Porque eu não levantei em 4 horas. Então, eu realmente me tornei uma fã disso. Isso é muito útil. Agora, crescendo, eu pensei que o desenho do Jetsons era maravilhoso, não era ótimo? Você apertava um botão e tudo era automático, fazia tudo para você. Não seria ótimo se a vida fosse assim? Adivinhe, nós estamos quase lá. Tem aplicativos chamado IFTTT. O que isso faz é que deixa as coisas que você faz sempre automaticamente. São cartões que você pode dizer, se eu colocar uma estrelinha no meu e-mail, eu quero que você mande diretamente para o Evernote. Ou se eu carregar uma foto no Facebook, eu quero que você mande imediatamente para o Dropbox. Ou se eu gostei muito de um tweet, eu quero mandar para o Google Drive. Você pode inventar os seus próprios cartões ou você pode usar os que já estão lá. O que é bom é que tira vários desses passos fora de você fazer isso e faz automaticamente por você. Isso economiza muito o seu tempo. Eu gosto muito disso. Tem um outro também que chama Whopwoof. Eu não sei quem dá o nome para essas coisas, mas funciona muito também da mesma maneira e manda tudo para o Dropbox. Então, você pode salvar as coisas que estão no seu Kindle e se você salvar alguma coisa no seu Kindle, vai automaticamente mandar para o Dropbox. Esse tipo de passos são muito bons para nós, para nos ajudar a nos manter organizados para o nosso benefício. Usar tecnologia para o nosso benefício. O Albert Einstein disse, a vida é como andar de bicicleta. Para manter balanço, você precisa continuar movendo. Como genealogistas, nós precisamos continuar nos movendo, porque o tempo passa. Então, temos que usar a tecnologia como um recurso, como
algo para nos ajudar a fazer pesquisas. E se fizermos isso, nós vamos ter mais tempo para fazer o que amamos. Nós não queremos perder todo o nosso tempo procurando papéis e perdendo tempo com tarefas desnecessárias. Nós não queremos estar sempre planejando. Nós precisamos fazer. E ter um procedimento e processo vai nos ajudar a conseguir isso, a alcançar isso. Agora, eu encontrei, enquanto eu estava fazendo isso, que é um processo. Como eu disse, eu estou recuperando de ser uma pessoa desorganizada, um genealogista desorganizado, mas eu reconheci que é um processo. E então eu me dou permissão de estar aprendendo coisas que talvez não funcionavam, mas continuar trabalhando nas coisas que funcionam. Não pense que você tem que fazer da maneira que todo mundo supostamente está fazendo. Tudo bem fazer da maneira que funciona para você, que é melhor para você, da maneira que você pensa. E quando você ficar desencorajado, lembre disso. Isso é onde nós queremos nos tornar organizados para que possamos ser produtivos. Então, para que possamos colocar um sorriso no nosso rosto e dizer, eu finalmente sou organizada. Muito obrigada. Não tem mais